sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e teremos mais um vídeo falando sobre inclusão. Para falar sobre esse tema da inclusão, eu convidei a professora Cleide. Olá, Cleide. Olá, obrigada, Josi, pelo convite. Seja bem-vinda. Cleide, você é uma professora experiente, com muitos anos na docência, e você já lidou e continua lidando com várias situações, direta ou indiretamente. Como você vê e entende a inclusão que ocorre nas unidades educacionais? Apesar de ter já vivenciado essa experiência algumas vezes, né, e diretamente e indiretamente, como você diz, eu acho sempre um desafio a inclusão nas escolas públicas, principalmente, né, porque existe uma lei, né, que inclui, dá os direitos igualitários às crianças com deficiências, né, e a gente não conviveu durante muito tempo com isso, né, porque vamos dizer assim, eu tenho 20 anos de carreira na educação, né? E nos primeiros 10 anos, a gente atendia uma criança, duas crianças por unidade escolar, né? E hoje a gente tem esse quadro por agrupamentos, né? Por cada sala de aula que a gente atende. A demanda aumentou bastante, porque os pais agora compreendem o direito dos seus filhos, né, igualitários de estar dentro da sala de aula, mas ainda é complexo, porque apesar dessa lei já existir há mais de 30 anos, que ela é de 1989, né, e é a Lei 7.853. As escolas públicas, elas não foram preparadas adequadamente para receber essas crianças, essas diferenças que a gente encontra, né, nas necessidades que essas crianças têm. Então, a gente tem problemas com mobiliário, a gente tem problemas com espaço físico, a gente tem problemas com falta de profissionais para atender essas crianças. Então, apesar de ser necessário, é necessário que essas crianças vão para a escola, ainda é muito complexo, né? Então, eu percebo que é um desafio para os professores, que todos temos que nos aprimorar, estudar cada caso, cada necessidade de cada criança que atendemos, porque cada uma vai ter uma necessidade específica. E também de toda a escola, né? De se movimentar e de preparar esse ambiente para receber essas crianças. Mas eu fico pensando e refletindo sobre isso, que a gente fala muito de igualdade e de equidade, né, Josi? Nossas crianças, elas receberam por lei o direito da igualdade, porque antigamente elas viviam à margem, segregadas, né? Muitas famílias escondiam elas em casa, não levavam elas para as escolas, para os parques. Então, a gente tende a pensar que esse número aumentou, alguma coisa na nossa sociedade aumentou, que nós temos mais crianças com deficiências, mais crianças autistas, né? Mas não, eu acho que elas sempre estiveram aí e elas foram segregadas do convívio social. E hoje, com a inclusão delas dentro da escola, elas passam a conviver mais no meio social e as famílias passam a compreender melhor o direito e os deveres delas para com essas crianças. Mas elas não estão mais à margem, elas estão na escola, mas eu fico pensando, né, refletindo, elas necessitam só da igualdade? É disso que elas precisam? Né? Ou elas precisam ter equidade, né? Elas precisam estar nesses ambientes, mas elas precisam também de um olhar diferenciado, elas precisam de momentos diferenciados, ela precisa, às vezes, de um profissional apenas só para ela, mesmo dentro desses ambientes. Então, será que elas precisam só dessa lei de igualdade? Ou a gente precisa de mais equidade, né? Elas precisam de mais do que as crianças, do que as demais crianças. Um pouquinho mais, elas precisam de mais atenção, de mais cuidado, de materiais mais específicos, né? E eu acho que esse é o desafio das escolas públicas, principalmente hoje, que não estão preparadas, apesar de ter tido tempo para ter sido preparadas, elas ainda não estão preparadas para essa equidade que as crianças deveriam receber. De fato, Cleide, porque se a lei existe desde 89, a escola ela não se preparou para receber essas crianças. No vídeo anterior, a professora Ana
falou do acesso e da permanência. Hoje eu vejo que tem o acesso, mas não tem a permanência. Sim. A permanência é feita de acordo com aquilo que tem ali o professor, que tem que ficar correndo atrás de recursos, materiais, e é bastante complicado essa questão. Principalmente, né, Josi, quando a gente fala de crianças que têm dificuldade de mobilidade, de alimentação, porque elas necessitam realmente de que tenha um profissional que ajude ela nessa mobilidade. E um professor de uma sala de EMEI, por exemplo, com 35 alunos, como que ele vai acompanhar 34 alunos e ainda carregar mais uma criança com dificuldade de mobilização, né? De andar, de se alimentar. Então, a gente tem especificidades das crianças que devem ser olhadas mais de perto e deve ter o atendimento específico para elas, né? Sobre isso mesmo dentro das escolas. Então, eu acho que falta profissional, né? Falta mais quantidade de profissional, falta mais espaço e falta também materiais adequados para trabalhar com essas crianças, tanto pedagogicamente como no cuidado delas mesmo. De fato. Que bom que você está aqui no canal Professor Conte Sua História para assistir mais um vídeo. Aproveita, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se não é inscrito, inscreva-se e fique à vontade para curtir. Agora, como ter certeza de que o estudante com deficiência está apto a frequentar? Será que existe essa pergunta? Ou nem deveria existir? Olha, eu acho que muitas pessoas se perguntam isso, né? Eu acho que muitas pessoas falam, mas como a mãe leva para a escola? Mas será que ele está pronto, né? Será que a escola está pronta? Nem sempre a família está pronta, nem sempre a escola está pronta. Só que por lei, não deveria existir essa pergunta, né? Porque se ela tem direito de igualdade, então ela deve estar na escola a qualquer tempo, estando pronta ou não. Cabe o conjunto de trabalhos, né, entre família, escola e sociedade, proporcionar condições para que ela se prepare para estar na escola, né? E aí eu volto de novo a falar da equidade e da igualdade, né, Josi? Porque no SEI, por exemplo, as crianças passam 10 horas lá dentro. Dependendo da deficiência da criança, será que cabe a ela essas mesmas 10 horas? Ou será que o tempo dela deveria ser menor na escola? E se ela está 10 horas dentro do SEI, tem família que entende que ela não deve faltar no SEI para fazer as suas terapias, para continuar o acompanhamento das suas terapias, né? Multidisciplinar. E é o contrário, ela deve sim frequentar a escola, mas também deve continuar com o seu tratamento, com as suas terapias, né? Que são tão importantes quanto. Então, tem que ser um conjunto, né, de preparação para essa criança. E até que ela se adapte na escola, ela já vai começar lá essas 10 horas, ou na EMEI, na MF, 6 horas por dia. Eu acho que cada criança é uma criança, então a necessidade, às vezes, dessas crianças é menor, né? Elas têm sensibilidade ao barulho, ao movimento, algumas situações que acontecem dentro da escola que vai levar tempo para elas se adaptarem. Então, tem a obrigatoriedade de frequentar todas as horas? Não deveria ter. Ela deveria ter maior flexibilidade dentro das unidades escolares. Então, eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, eu acho que ela não deveria existir. É direito deles estarem lá e é importante para o desenvolvimento deles, e eu acho que tem que ser repensado em que condições que isso acontece, né? E qual momento individualizar mais para cada criança, qual momento é melhor para ela, né? Quantas horas por dia seria apropriado para ela? E se a família mantém os demais tratamentos que essa criança necessita também, ou se ela acha que já foi para a escola e já resolveu todos os problemas que, em alguns casos que a gente vivencia, né? O que eu vejo mesmo é que, às vezes, os pais não respeitam aquela criança que ela é para passar apenas 2 horas, 3 horas na escola, e o pai quer que ela passe o período inteiro, não importa se a criança vai se sentir bem ou sentir mal. Qual estado que aquela criança vai ficar, como essa criança vai ficar. O importante é ficar, para a maioria dos pais, ficar o período todo. Se a criança estuda das 8 às 13 horas,
tem pais que não importa se der meio-dia essa criança não está bem, para ele é interessante que a criança cumpra todo o período. Então, não está levando em consideração a criança, e sim o que o pai precisa. Sim, eu percebo muito isso, né? Que a gente ainda tem muito assistencialismo impregnado na educação e acaba a escola atendendo uma demanda que não é da criança, mas sim dos seus responsáveis, né? Das pessoas que cuidam dessa criança. E aí é onde falta, né, o olhar individualizado, falta o respeito com a necessidade de cada criança naquele momento, né? Sim. Agora, para tornar a escola inclusiva, o que compete às diversas áreas, esferas do governo? O que deveria fazer? Acho que o primeiro passo foi dado há muito tempo atrás e de lá para cá a gente vem engatinhando nessas esferas, né? Porque o primeiro passo foi a lei de igualdade, né? Que eles teriam a igualdade de todas as crianças de estarem nas escolas, mas eu acho que faltou a minúcia, né, do olhar, né, de especificar o quanto mais a escola pode ter e fazer para atender melhor as inclusões dentro da escola, né? Então, a gente pensa que as políticas públicas elas são muito importantes para isso, né? E existem grupos de pais de crianças com deficiências que lutam diretamente na Câmara por novas legislações, né, que ampare o filho delas. E uma das reivindicações que os pais reivindicam sempre é a diminuição de quantidade de aluno por sala, né, porque a demanda é muito alta e a criança sempre tem uma necessidade de atenção individualizada que muitas vezes o professor sozinho com uma sala superlotada não consegue atender. E aí deveria ter também o recurso, né, deveria ter um outro profissional que vai para as escolas para auxiliar essas crianças. Isso já está na lei, né, nas políticas públicas. Porém, não acontece para todas as escolas, não acontece para todas as crianças, né? Principalmente nas que são atendidas na educação infantil, né? Porque vai prioritando, né? Primeiro os anos iniciais, né? Aí o Fund 2, aí depois a ENEI e por último o SEI. E nem todas as crianças acabam recebendo os seus direitos. Então, ampliar essas políticas públicas que já são existentes, ampliar em número de profissionais para que isso aconteça, fazer valer também a redução de alunos nas salas que atendem essas crianças, né? Mas também olhar um pouco para a estrutura física dos prédios, né? Hoje nós temos escolas que são muito antigas, que não tinha esse olhar para a criança com deficiência dentro da escola e não passaram por reformas adequadas, né? Para poder receber alunos cadeirantes, né? Alunos que não tem atenção completa ao andar, ao correr, né? Que tem autismo, que tem as altas habilidades. Então, assim, a estrutura física ainda está muito precária, os banheiros não são adequados, às vezes não tem espaço suficiente para a criança se mover dentro do banheiro, né? Junto com um profissional que vai acompanhar ela, as portas são estreitas, o acesso às brinquedotecas, às salas, tem escadas, né? Não tem rampa, não tem elevador. Então, existe muita questão estrutural ainda física para ser resolvida e tem também as questões pedagógicas, né? Materiais mais específicos, mais adequados, mobiliário, por exemplo. A gente tem crianças, às vezes, que não conseguem ficar sentada numa cadeirinha, a professora acaba tendo que passar todo o período com essa criança no colo, né? Porque não tem uma cadeira adequada para essa criança sentar, com um cinto de apoio para que ela possa se apoiar e não cair, para fazer alimentação, para participar das atividades na sala de aula, né? Então, existe muita coisa a ser feita ainda. E promover também, né, a ampliação das formações. A gente sabe que na rede municipal de São Paulo tem formação sobre o tema, mas não abrange a todos os profissionais, né? Abrange a grupos pequenos de profissionais. Então, ampliar essas formações para que os professores também tenham acesso ao conhecimento de como lidar com essas questões, de quais possibilidades. E também eu acho que o quadro de apoio deveria aumentar
nessas escolas que atendem essas demandas tão altas de criança com deficiência, né? Porque as crianças necessitam desse atendimento individualizado, né? Desse acompanhamento no banheiro, na refeição, durante uma proposta numa área externa muito ampla. Então, eu acho que cabe isso às esferas públicas, né? De trazer isso para dentro das escolas. Todas essas questões que você pontuou aí são todas importantes, mas eu vou repetir uma aqui que você falou, a formação dos professores. Eu acredito que até o pessoal, todos os funcionários das escolas deveria ter uma formação para atender essas crianças, porque são crianças que precisam de todo o apoio de todos, então, dentro da escola. Inclusive, toda a documentação da Prefeitura de São Paulo fala que o estudante não é só do professor, é de toda a escola. Então, isso leva a crer, também no meu entender, que todo o pessoal precisa ter formação para lidar com essas questões. Sim, é verdade, Josi. Inclusive, nós costumamos dizer que as pessoas que trabalham nas escolas são educadores, né? Porque eles não são formados, nem todos são formados professor, mas todos participam da educação dessas crianças, né? Do acompanhamento e do desenvolvimento delas dentro da unidade escolar. Seja a equipe que trabalha na limpeza, seja a equipe que trabalha na cozinha, seja a equipe de apoio, os ATS. Então, eu acho que as formações, elas devem ser para todas, sim. Você disse uma coisa bem importante. Para que eles compreendam como essas crianças se alimentam, por que elas têm tanta seletividade na alimentação, por que o prato tem que ser igual delas, de todas as outras crianças, né? E aí que entra a equidade, né? A gente tem que olhar a necessidade de cada criança. Porque nós atendemos algumas crianças autistas que o médico fala para a mãe, olha, tudo bem, ele não quer comer outra coisa, ele quer comer só arroz hoje, então deixa ele comer só arroz, o importante é ele se alimentar. Daqui uns dias, ele vai mudar o paladar e ele vai querer outra coisa só, né? Eu conheço uma criança que a mãe fala que, olha, tem semana que ele quer só suco de manga, outra semana ele quer só suco de melancia. Eu acho que ele escolhe pela cor, eu acho que a seletividade dele vem pela cor, porque quando ele toma só suco de manga, por exemplo, ele só quer comer alimentos amarelos. Quando ele só toma suco de melancia, ele só quer comer alimentos vermelhos. Então, acho que ele escolhe pela cor. E aí é um período, passa um período daquele jeito, depois muda de novo. E na escola, você recebe o prato igual para todas as crianças e você tem que ofertar para essa criança igual também. E muitas vezes acontece que eles não se alimentam bem, né? Então, acho que a formação para todos, né, não só da equipe da cozinha, mas dos nutricionistas que formam esse prato, né, que orientam as meninas da cozinha lá a fazer o prato, deveriam passar por essa formação para poder ter esse olhar mais cuidadoso, mais individualizado, né? E saber que é uma necessidade da criança, não é um desleixo do professor, é uma necessidade da criança que ela saia do ambiente muito barulhento naquele momento, para que ela retorne depois quando tiver mais calma, e que talvez vai atrapalhar alguma transição que está ocorrendo nos corredores da escola, né? Que tem alguém para atender as outras crianças quando o professor precisar ir atrás dessa mesma criança. Então, a compreensão vem a partir do conhecimento, né? Então, todos deveriam adquiri-lo. Ótimo, essa conversa foi esclarecedora, né? Na verdade, as perguntas não são perguntas, são reflexões, né? Eu queria enfatizar só mais uma coisinha que eu fiquei pensando sobre isso bastante tempo, porque você me provocou com esse tema, apesar de a gente conviver com eles diariamente, nem sempre a gente senta para refletir só sobre a inclusão. A gente sempre pensa na inclusão dentro da nossa sala de aula, naquele momento ali com as nossas crianças que estamos atendendo. E aí pensar sobre a inclusão para agora me fez pensar no todo, né? Em toda a inclusão, em todas as escolas, em todas as crianças, em todos os momentos, né? E seria bom a gente lembrar que existe um projeto de lei municipal, né? Que já foi até aprovado, que garante, prevê, né, na nossa rede municipal, a redução de número de crianças em salas de aulas que atende crianças com deficiência, né? E que isso é uma prática que ainda não ocorre devido à grande demanda que a gente tem, né? De fila de espera, de ter que ter sala de aula para todas as crianças. Então,
o governo tem olhado muito para fila, para demanda, para não deixar a criança fora da escola, que é muito bom, mas tem que pensar um pouco na qualidade da educação que essas crianças estão recebendo e que esse número reduzido ajudaria bastante nas propostas pedagógicas e principalmente no desenvolvimento de todas as crianças, né? Nas com deficiência e nas não com deficiência, porque elas aprendem melhor a entender a criança com deficiência se ela não se sentir também, como que eu vou dizer, deixada de lado pelo professor, porque ele tem que atender outra criança, porque as crianças também são só sentimentos, né? Então elas têm ciúmes também, têm emoção, né? E elas acabam aceitando melhor, né, as diferenças quando elas fazem parte delas realmente, quando elas conseguem acompanhar o trabalho e participar também. Então seria muito importante que as mães, principalmente as mães das crianças com deficiência, com autismo, façam valer, corram atrás dos seus direitos, o direito do filho delas, né? De buscar na justiça, né? Que isso realmente venha a valer em todas as escolas, né? A redução de crianças no atendimento. Porque na EMEI, por exemplo, são 35 crianças, né, Josi? Se tivesse uma criança com deficiência, a professora deveria atender somente 25 crianças. Se ela tivesse 2 crianças com deficiências, ela deveria atender somente 15 crianças, né? E a gente pensando que uma criança que não tem uma necessidade específica, 30 crianças já é muito para aquelas que conseguem ir ao banheiro sozinha, se alimentar sozinha, se locomover sozinha. Em algum momento, alguma que tem um pouco mais de dificuldade acaba se sentindo sozinha, né? E aí o professor tem que deixar todo outro grupo para ir lá e acolher essa criança e trazer ela para o grupo de volta e fazer todo o trabalho. Imagina se você tem uma que necessita totalmente dos seus braços, né? Da sua atenção. Então, essa redução seria significativa. Então, já existe esse projeto de lei e seria bom que todos buscassem esses direitos dentro da escola. O projeto de lei existe, porém, ele só será colocado em prática quando for cobrado. Se já existe e foi aprovado, por que não colocar em prática? Cabe aos pais, né? Mas, às vezes, os pais jogam isso para a escola, porque o pai cobra da escola, mas não sabe cobrar aí na Secretaria de Educação e outros órgãos do Ministério Público para cobrar, para estar cobrando um benefício que é direito do filho dele. Ótimo, Cleide, essa última fala aí desse projeto de lei foi bem esclarecedora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Josi. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.